Olá, meus amigos e minhas amigas. Certa vez disse Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta que se levanta é: a verdade irá nos libertar exatamente do quê? Resposta simples: do medo. Pois os seres humanos temem absolutamente tudo que eles desconhecem. É exatamente por isso que os seres humanos temem a morte, a ressurreição, o castigo eterno e o juízo eterno. Simplesmente porque os seres humanos não são capazes de discernir os assuntos do espírito. Neste caso, meu amigo, é exatamente por isso que os seres humanos temem o que há depois da morte, por não serem capazes de discernir os assuntos do espírito. Com base nesta afirmação, eu te pergunto: seria porventura verdade que os pecadores serão lançados no inferno? A resposta é sim, absolutamente sim. Os pecadores serão lançados no inferno para sofrer por toda a eternidade. O que pega aqui é: o que exatamente é o inferno? E o que exatamente é a vida eterna? Porque os seres humanos não são capazes de discernir o que é a eternidade. Então, como eles poderiam compreender o que é o inferno? Não poderiam. Os seres humanos compreendem apenas a simbologia descrita nas Escrituras através da letra. Porque o véu, que é a carne, faz separação entre o homem e Deus, pois a mentalidade da carne é inimiga do Espírito de Deus. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque os seres humanos temem a morte, simplesmente porque eles não são capazes de se reconhecer através da vida. Neste caso, veja bem, o inferno, sim, ele é literal, mas não como foi descrito através de simbologias deixadas no livro de Apocalipse. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, nesta mesma linha de raciocínio, Jesus afirma: mas o rei dirá e ordenará aos que estiverem à esquerda: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Está vendo como existe o inferno? Até porque, nesta mesma linha de raciocínio, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46, disse Cristo: irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Sim, os justos herdarão a vida, mas os pecadores serão lançados no inferno, conforme consta no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Está vendo como o inferno existe? Pois se você negar o inferno, você terá que negar também os céus. Pois se existe o reino dos céus, por certo que também existe o inferno, pois ambas as descrições se encontram nas Escrituras. Se uma é verdadeira, a outra também. O que pega aqui é o que é o céu e o que de fato é o inferno. Até porque o pecador é justamente aquele que não aceita Cristo. Veja bem, o pecador que será lançado no inferno é aquele que não aceitou a Cristo. Em outras palavras, que não foi capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo. Este é o pecado que lança o ser humano no inferno. Negar a Cristo. E você nega a Cristo quando você não é capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, você terá passado da morte para a vida. Mas se você não for capaz de se reconhecer através da pessoa de Cristo, você será lançado no inferno. Prova disto, meu querido amigo, é que o justo é aquele que despertou do espírito em vida, pois disse Jesus que necessário vos é nascer de novo. O primeiro homem se reconhece através do corpo, o segundo se reconhece através do espírito, pois o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do espírito se torna um espírito. E conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, há um só espírito, se desdobrando através de todos. Estamos falando do Espírito de Deus, que é o próprio Cristo. Por isso, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá que você é o próprio Deus em manifestação. Até porque no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus. Se você for capaz de se reconhecer através do Espírito de Deus,
você entrará na vida eterna. Até porque no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A vida eterna é conhecer-se a si mesmo através do Espírito de Deus. Pois você é o Espírito de Deus, que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois Deus envia o Espírito dele para que o corpo venha à existência. Agora, se a vida eterna é conhecer a Deus, podemos entender perfeitamente que o oposto é o inferno. Não se conhecer, não conhecer a Deus é o inferno. Se reconhecer através do corpo é o inferno. Guarde bem essas palavras. Repito, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti. E a morte eterna é não se reconhecer através de Deus. Conhecimento de Deus é vida eterna. Conhecimento de Deus. Conhecer-se a si mesmo é a vida eterna. Inferno é a morte eterna, que é se reconhecer através do corpo. O corpo é o inferno do espírito. Guarde bem essas palavras, pois tudo irá se desdobrar em cima desta linha de raciocínio. Por isso, que no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14, diz: contudo, eu mesmo os resgatarei da morte eterna. Como assim? Deus irá nos resgatar da morte eterna? Como assim? Se o ser humano alcança a ressurreição em vida, então, a morte eterna está se desdobrando exatamente agora, neste presente momento? Bingo! Veja bem, ela é eterna porque ela se repete indefinidamente. Morte e ressurreição ocorrem até o despertar do espírito na carne. Repito, a carne é o inferno do espírito. Guarde bem essas palavras. Inferno é repetição. Repetição é inferno. Você não poderá ascender aos céus até que venha despertar do espírito na carne. Guarde bem essas palavras. Você não poderá ascender aos céus enquanto não vier a despertar do espírito de Cristo na carne, pois a vida eterna é se reconhecer através do espírito de Cristo, que é a sua vida. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. E a vida eterna é esta, que se conheçam a ti, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Disse Cristo, Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Se reconhecer através do Espírito de Cristo é a ressurreição do homem, pois o homem se encontra morto em seus pecados. O pecado do homem é se reconhecer através do corpo e não através do Espírito, pois uma vez que você vier a se reconhecer através do Espírito, você terá alcançado a ressurreição. Agora, veja bem, no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 29, está escrito: e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os justos, que se reconheceram através de Cristo, entrarão na vida eterna, na ressurreição da vida. E aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Como assim? Aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação? Como assim? Como eu ressuscito para ser condenado? Resposta simples: sendo lançado em outro corpo. Mas, espera aí, Darley. Neste caso, você está falando exatamente de reencarnação da doutrina espírita? Não, meu querido amigo. A doutrina espírita, ela prega a reencarnação de seres humanos, mas o que reencarna é o espírito. E livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só espírito, o Espírito de Deus, que é enviado para que o corpo seja criado. Neste caso, o que reencarna é o Espírito de Deus. Por isso disse Cristo que ele leva os nossos pecados. Quando? Quando um corpo é formado, ali está o Espírito de Cristo agindo através do homem. Neste caso, veja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26, diz: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja bem, enquanto você não destruir a morte, que é se reconhecer através do corpo,
você será lançado em outro corpo, de forma indefinida, até que você venha se reconhecer através do Espírito. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, disse: Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. E o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então você terá derrotado o seu último inimigo, que é a morte. Enquanto você não derrotar a morte, veja exatamente o que vai ocorrer. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó irá retornar à terra, e o espírito irá retornar a Deus. Então Deus enviará novamente o seu Espírito e ali outro corpo será criado, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. E isto ocorre para todo sempre. Por isso que o inferno é eterno, até que você venha se reconhecer através da pessoa de Deus. O seu corpo irá retornar ao pó, o Espírito retornará a Deus e Deus tornará a enviar o seu Espírito para que você tenha a oportunidade de destruir a morte, pois o último inimigo a ser destruído é a morte. Você precisará derrotar a morte, quer nesta vida, quer em outra. A vida é eterna, meu amigo. Veja o que consta no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19 a 22. Porque a ardente expectação da criatura, sim, a criatura, os seres humanos, estão queimando, ardendo, ardente expectação. Espera a manifestação de filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, desde o princípio da criação. Toda a criatura está sofrendo. Eis aí o inferno. Sim, ele é eterno, pois desde o princípio os seres humanos estão queimando, ardendo na expectação da revelação de filhos de Deus. Enquanto Cristo, que é a sua vida, não se manifestar, você estará sendo jogado de um corpo a outro, de uma vida a outra. Sim, desde o princípio é sempre o mesmo Espírito, o seu Espírito, que está se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Eis aí o fogo eterno, o sofrimento eterno, eis aí o inferno do espírito, o corpo, pois toda criatura está gemendo como dores de parto, como sentindo dores, atormentação, sofrendo, agonizando, meu amigo. Isto é inferno do espírito, o corpo. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 39 e 40, diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, disse Paulo, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Como assim? Como exatamente os patriarcas, os profetas seriam aperfeiçoados através dos apóstolos? Resposta simples. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só Espírito. É sempre o mesmo Espírito que está sendo aperfeiçoado através do corpo. Pois no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas era o mesmo Espírito de Cristo que estava sobre os apóstolos. Veja bem, este Espírito, ele precisa despertar na carne. Ele não foi desperto completamente através dos profetas. E o mesmo ocorreu com os apóstolos. Pois disse Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Disse Paulo, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas caminho para isto, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para que estão na minha frente. Paulo não alcançou a perfeição. Então este Espírito de Cristo ainda não foi aperfeiçoado, pois Paulo, através do conhecimento que ele obteve, ele concluiu apenas os alicerces da construção. E outros devem edificar, aperfeiçoar este Espírito de Cristo, este conhecimento de Cristo através da carne. Este mesmo Espírito está reencarnando desde o princípio da fundação do mundo, sofrendo, agonizando através do corpo. O corpo é o inferno do Espírito, pois é através do corpo que o Espírito sofre, meu querido amigo. É através do corpo que Cristo leva as nossas dores e as nossas enfermidades. É o mesmo Espírito de Cristo em todos os indivíduos. O mesmo ser, o ser de Deus, se desdobrando através de todos nós. A reencarnação é do Espírito de Deus, aguardando o despertar dos filhos na carne. Veja, o salário do pecado é a morte. Você aprendeu tudo ao contrário, mas através deste vídeo você entenderá o mistério de Cristo. No Antigo Pacto,
O homem pecava e era um animal inocente que morria em seu lugar. Repito, no velho pacto, na antiga aliança. Era o homem que cometia um pecado, mas quem morria era um animal inocente. Um inocente morria pelo seu pecado. Mas na nova aliança, veja, na nova aliança é revelado que quem peca é o espírito e que quem morre é o corpo. Está tudo ao contrário. É o espírito que peca, não o corpo. O corpo é o inocente. O corpo, ele não possui vida em si mesmo. O corpo, a carne, não pode fazer nada de si mesmo. É o espírito que vive, se move e existe através do corpo, conforme consta no livro de Atos, capítulo 17, versículos 28. Pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação. E quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito de Deus que está dormindo na carne. Pois, repito, o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. É o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. E quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é exatamente você. E o pecado do Espírito é se reconhecer através do corpo e não através da sua essência divina, que é o próprio Deus. Pois quando o Espírito se fez carne, quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Este é o pecado do Espírito, dormir na carne. Este é o seu pecado. Se reconhecer através do corpo. Você está pecando, mas quem está morrendo não é o Espírito, pois o Espírito retorna a Deus. Quem morre é a carne, pois é a carne que retorna ao pó. O Espírito é enviado novamente para que outro corpo seja criado. E assim você possa ter a experiência de derrotar a morte para poder ascender aos céus. Você jamais irá ascender aos céus enquanto você não vier a derrotar o último inimigo, que é a morte. Você derrota a morte se reconhecendo através da pessoa de Cristo. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, está escrito: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Quem sofreu na carne foi o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo só deixou o pecado a partir do momento que ele foi capaz de se reconhecer através da sua essência. Não há como derrotar a morte sem se reconhecer através da essência divina, que é o próprio Cristo. O próprio homem Jesus sofreu na carne para deixar o pecado. O pecado é justamente se reconhecer através do corpo e não do espírito. Jesus estava pecando contra Cristo ao se reconhecer somente através do corpo. Este é o seu pecado. Não se reconhecer através da sua essência divina. Dizem os cristãos que somente o homem Jesus teve duas naturezas, uma humana e a outra divina. Isto é mentira. Primeiro a natural, depois o espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se você possui um corpo humano, você também possui um corpo divino, pois é o espírito que está agindo através do corpo. E a sua verdadeira identidade é espiritual. O seu verdadeiro corpo é espiritual, é divino. Você também possui um corpo humano e um corpo divino, tal como o homem Jesus, pois a história é a mesma. Sim, se desdobrando no espaço-tempo. Quem sofre na carne é o espírito, pois o pecado do espírito é pago através do corpo. É o espírito que peca ao se reconhecer através do corpo, mas quem morre é o inocente em seu lugar, que é o corpo, pois o corpo não pode agir por conta própria, senão através da influência do espírito. E quando o espírito passa a se reconhecer somente através da carne, ali está o espírito pecando contra si mesmo. Mas quem morre é o corpo em seu lugar. Pois, repito, o espírito não morre, pois o corpo é a prisão do espírito. Sim, em outras palavras, o corpo, repito, é o inferno do espírito. Pois o espírito, ele irá retornar a Deus. Sim, mas Deus tornará a enviar o seu espírito para reencarnar em outro corpo. Quem reencarna é o espírito. O espírito é um só espírito tem se desdobrado desde o princípio da fundação do mundo, através de todos. Os justos ressuscitarão para a vida eterna, mas os pecadores para a condenação eterna. É eterna porque não há como se livrar do corpo, não há como se livrar do mundo dos mortos, a não ser despertando do espírito. Não adianta morrer. O espírito será lançado novamente em outro corpo, e aqui estará você novamente,
pagando o preço do seu pecado, que foi não se reconhecer através do Espírito. Não há como sair do inferno senão despertando da sua verdadeira identidade. O Espírito só poderá sair deste ciclo de morte e ressurreição quando ele vier a despertar através do corpo. Por isso, o Espírito reencarna em outro corpo, para ter a oportunidade de retornar para casa, pois não há como ascender ao céu sem lembrar primeiro do lugar da onde você saiu. Estamos falando de você. Como você irá retornar para o paraíso sem se lembrar da onde primeiro você saiu? Você quer entrar no reino dos céus, mas qual é o caminho? Como você irá fazer sem despertar do Espírito de Cristo? Pois ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Estamos falando da consciência espiritual de Cristo. Só há uma maneira de sair deste lugar. Não é morrendo. Morrendo, o espírito seu será lançado novamente em outro corpo. E ali você estará alcançando a ressurreição da condenação, condenado a passar por tudo de novo, até que venha se reconhecer através de Cristo. Veja, Cristo veio nos ensinar a cumprir as Escrituras para você poder despertar deste lugar. Você só poderá sair deste mundo cumprindo as Escrituras. Não há como sair deste mundo dos mortos sem cumprir as Escrituras. Por isso, disse Cristo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, o mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Um exemplo perfeito, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, está escrito: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Aí você vai afirmar, mas Darley, não existe reencarnação, até agora você está falando de reencarnação, parece que você se tornou um espírita. Bom, diga você isto para Cristo. Repita o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Sim, o homem Jesus, ele estava reencarnando, pois ele disse, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Simplesmente porque Cristo, sim, o homem Jesus, ele compreendeu que ele era o Espírito que estava no corpo. E este Espírito já havia estado no mundo. Outra vez, ele estava novamente tendo uma experiência através de outro corpo. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz, o Cordeiro que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. O Cordeiro, que é o Espírito, ele sempre esteve, desde o princípio da fundação do mundo, reencarnando em outros corpos, simultaneamente, ao mesmo tempo. 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra representam o mesmo Espírito que esteve desde o princípio da criação. Um exemplo perfeito, veja. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 18, diz, eu sou o que vive, mas estive morto. Veja bem, o próprio homem Jesus disse, eu sou o que vive, mas eu estive morto. Como é que agora ele está vivo? Porque ele despertou da sua verdadeira consciência espiritual. E ele compreendeu, o homem Jesus, que ele era o próprio Cristo. Então ele pôde ascender ao céu. Mas antes que isso aconteceu, ele afirmou, eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e retorno para o Pai. Um ciclo sem fim de repetição estava ocorrendo, até que o homem Jesus veio a se reconhecer através do Espírito de Cristo. Então ele disse, eu sou agora o que estou vivo, porque a vida é o próprio Cristo. Repito o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a sua vida se manifestar, então você poderá ascender ao paraíso. Mas até que isso venha a ocorrer, você se reconhece através da morte, pois o corpo é o corpo do pecado, que é a ilusão do ser. Por isso, diz, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Repito, para você memorizar. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu sou o que vive, mas estive morto. Mas eis que estou agora vivo pelos séculos dos séculos. Pois ele não tornaria a entrar novamente em outro corpo. Pois o homem Jesus, ao ter se reconhecido através do Espírito de Cristo, ele ascendeu aos céus. Tal como Paulo. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo, fui ressuscitado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Veja bem, Paulo, ele passou a se reconhecer através de Cristo, pois ele compreendeu que ele era o próprio Cristo quando Cristo, que era a sua vida, se manifestou. Quando isto ocorreu, ele derrotou a morte, o ciclo
de morte e ressurreição chegou ao fim. Repito, livro de Efésios capítulo 2, versículo 6, disse o apóstolo Paulo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Embora o apóstolo Paulo ainda não havia experimentado a morte através do seu corpo, pois ele estava muito bem vivo escrevendo esta carta. Automaticamente, quando ele compreendeu que ele era o próprio Cristo, ele já estava assentado no paraíso, junto com Deus. Por quê? Porque ele compreendeu que ele não era o corpo. Quando ele se reconheceu, quando ele foi capaz de se reconhecer através da vida, através da ressurreição, que é Cristo, automaticamente ele derrotou a morte e já estava assentado junto com Deus no paraíso. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último. Deus é todos os seres humanos simultaneamente. Simultaneamente, há um só Espírito, se desdobrando através de todos. É este Espírito de Cristo que está reencarnando desde o princípio da fundação do mundo, lhe dando a oportunidade de poder retornar à casa. Repito, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. O Espírito. Deus envia o seu Espírito. Então, outro corpo é criado. Mas o pó retorna ao pó e Deus torna a enviar o seu Espírito novamente, para lhe dar a oportunidade de se reconhecer através da sua essência. Até que isso venha ocorrer, você é lançado novamente no mundo dos mortos, que é o inferno, pois o corpo é o inferno do Espírito, pois é através do corpo que Cristo sofre, é através do corpo que o Espírito de Deus, ele leva exatamente o pecado da carne.